Graça e paz. Hoje eu quero falar a importância do domínio próprio. Eu digo assim, se você fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Então, nunca me arrependi do meu silêncio, mas sempre dos meus discursos. Então, eu tenho que medir as palavras. Eu tenho que, dentro de mim, ter um certo domínio. Mas não é dominar o próximo, é domínio próprio. Tiago 1,26 fala assim, se alguém se diz religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então, mas eu oro muito, eu busco a Deus, vem cá. Você estava falando do irmão, você estava atacando o irmão que Deus ama, que Jesus ama, que Jesus morreu por ele. Em Tiago 3,3 também fala assim, não vou ler a passagem, mas é uma passagem interessante, que fala que o cavalo aceita o freio. Você coloca o freio no cavalo e ele aceita, você domina para um lado e para o outro. E muitas vezes nós não dominamos a nossa língua. Igual o navio tem um leme pequeno. Esse leme governa o navio daquele tamanho. Então nós precisamos ter cuidado para a língua não nos dominar. Igual, continuando na passagem, fala assim, com um pequeno fósforo, você incendeia uma mata, queima, pode queimar o mundo. Então, com a pequena língua, se você não aprender o domínio próprio para frear a sua língua, vai se dar mal. O leão é bravo, mas ele se torna doméstico. E como que nós vamos fazer para nossa língua se tornar doméstica, se tornar domável? Então nós precisamos, se nós temos uma fonte de água, essa fonte não pode dar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Assim diz na passagem de Tiago 3,3, não pode. Então aquela fonte de água, ela deve dar uma ou outra, ou salgada ou doce. Então é muito interessante nós sentirmos dentro de nós o domínio sobre a língua, domínio próprio. Vai trazer um equilíbrio tremendo para a nossa vida. Então é a mesma coisa. Depois que você falou, acabou. Não tem jeito de retorno mais. Um saco de pena, você joga ele pelos ares, bateu o vento, acabou. Nunca mais você vai catar essas penas. Acabou e você falou. Então, temos o domínio próprio, disciplina e dedicação. E parar com esse negócio de falar, o meu estupim é curto, eu falo mesmo. Não levo desaforo para casa, isso é mentira de Satanás. Pois é. Então, interessante que diante de Deus não tem nada a ver com estupim curto, mas você precisa, para dar tudo certo, aprender a agir dentro do domínio próprio, que é um dom que vem de Deus, é uma disciplina. Tem a ver também com dedicação, renúncia. Provérbio 25:28 fala assim, uma cidade sem muro, o que vai acontecer com a cidade sem muro? É como uma pessoa também que não refreia a sua língua. A cidade que não tem muro, um entra e sai. Mas quando fala cidade sem muro, eu estive nos Estados Unidos uns dias, então eu vi que as garagens não tem portão, os quintais da casa não tem muro, mas tem muito mais disciplina, muito mais moral, muito mais equilíbrio do que no Brasil, que tem portão e tem muro. No Brasil rouba mais, invade mais, mas lá
tem uma organização invisível que protege. Eu mesmo saí nas ruas, daí a pouco a polícia está me rodeando com muita educação, até cumprimentando a gente, oi e tal, para a gente ver que ali não tem muro, não tem portão, mas tem moral. Então, para nós também, não precisa do portão visível, não precisa do muro visível, mas precisa do poder invisível de Deus junto conosco para manter a nossa vida dentro dos princípios, dentro do equilíbrio que Deus quer. Então, quantas vezes nós falamos e não pensamos? Quando você for falar uma coisa, como que vai entrar o domínio próprio? Você conta até 10. Conta até 10 para você falar uma coisa. Por que existe, às vezes, morte, desemprego, problema na família, pessoas que não se controlam, nervosas demais, que perde até a sua própria família, deixa o seu lar, porque não pensou para falar. Então a palavra é uma coisa perigosa. Se você souber usar, tudo bem. Isaías 48:18 fala assim: se tivesse me dado ouvido, a sua paz seria como um rio. Mas por quê? No versículo anterior também fala assim, Isaías 48:17 fala, Deus é que nos ensina o que é útil. Deus é que nos ensina o que é bom. Então José do Egito usou o domínio próprio. Ele foi atacado. Veio aquela tentação, mas ele não cedeu. Imagina se José do Egito não tivesse o domínio próprio e tivesse cedido. Futuramente ele não seria governador do Egito. Não seria, estava eliminado a sua oportunidade. Não elimine a sua oportunidade. Não elimine a sua oportunidade de ser abençoado, de ser edificado. Não deixe o inimigo entrar nas suas palavras e destruir a sua vida. Tem um pensamento que fala assim: nunca me arrependi do meu silêncio, mas sempre dos meus discursos. Saibamos o que nós vamos falar. E às vezes tem que morrer, porque João 3,30 fala assim: é necessário que eu morra e Cristo apareça. É necessário que as minhas intenções, a minha vontade se acabe e Cristo venha aparecer na minha vida. Então, prioridade, renúncia e parar de falar, não leva o desaforo para casa. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus.